Olá, sejam todos mais que bem-vindos à nossa segunda aula, né, na verdade, é uma pré-aula de visagismo aplicado às sobrancelhas. Depois a gente vai ter nosso curso completíssimo. Se eu não me engano, a gente já alterou a data hoje, tá? Ele vai ser para o dia 3. Acho que é isso, vai ser durante a semana. A gente só está vendo um horário para ser o ao vivo, acho que na parte da tarde, mas depois eu falo para você direitinho. Então, a gente alterou o nosso horário do nosso curso mesmo, né? Aquele curso a gente dá uma aula aqui profunda, né? Vocês sabem disso. Mas aquele cursão mesmo, que vai ter até certificado e tudo, né, de visagismo aplicado às sobrancelhas, ele vai ser no dia, eu acho que dia 3, vai cair durante a semana, acho que uma segunda-feira, tá? No início do mês. Então dá tempo de vocês fazerem aí a inscrição de vocês. Estou vendo aqui, Cris, que você é design de sobrancelha. E aí, todo mês eu quero lançar de 1 a 2 cursos de visagismo aplicado a alguma coisa. O próximo curso que nós vamos fazer vai ser de visagismo aplicado a acessórios. Ele vai ser um investimento um pouquinho maior, né? Você sabe que estou cobrando R$ 97 para quem faz o lote inicial, né? O primeiro lote, está cobrando R$ 97 que você pode dividir em 2 vezes. Mas o acessórios aplicado ao visagismo ele vai ser um pouquinho a mais, porque assim, é um cronograma que está muito em alta, muito em alta. Então, assim, enfim, mas depois a gente fala aqui com vocês. Mas cada mês vai ter de 1 a 2, e tem muito curso para vocês fazerem, tá? De forma assim, bem baratinho e um conteúdo muito extenso que você não acha nem curso caro. Eu já paguei cursos de 8 mil e poucos reais de consultor de imagem com análise na parte de visagismo. E, gente, não dá esse conteúdo aqui que a gente está falando para vocês tão, né, despedaçadozinho, tá? Ádia, é a primeira vez que você está aqui com a gente? É a primeira vez? É você mesmo, Pereira. Seja bem-vinda, tá? Seja bem-vinda. Então, a gente gosta aqui de colocar muito conteúdo de uma forma muito simples de você entender. A gente não fala a palavra bonita, apesar de ser jornalista âncora, né, de Record News, estadual, né? A gente não fala a palavra bonita, a gente fala palavras que vocês realmente entendam, para que vocês consigam colocar em prática todo o conhecimento, tá? Então, hoje vamos aí para a nossa segunda aula. A gente termina semana que vem essa aula de sobrancelhas aplicadas, visagismo aplicado às sobrancelhas. E assim, só para quem perdeu a primeira aula, tá salva a primeira aula, você não pode perder, tá? Então, tá, Gi, você ficou de mandar um negócio no WhatsApp para poder eu te ajudar lá no suporte, mas você não mandou, depois você me manda. A outra que vai falando assim, né? Então, assim, a nossa primeira aula a gente fez uma introdução, então você não pode perder, você tem que entender lá como que funciona para você assistir essa segunda e essa terceira aula e entender melhor, tá bom? Então vamos lá. Eu trouxe aqui, né, alguns contrastes de sobrancelhas para que vocês entendam como que é importante essa questão de contraste e coloração. Você sabe que eu falo para vocês que contraste é tudo nessa vida, né? Lembrando que tudo que a gente enxerga mexe com a amígdala emocional e o córtex visual. E a amígdala emocional é o que faz o estrago ou o benefício para você, quando as pessoas te enxergam e quando você se enxerga no espelho. Tem várias pesquisas feitas por psiquiatra que mostram que o posicionamento, né, ele é muito importante para que você acredite. E quando a gente vai lá na Bíblia, que é o grande livro de coach, a gente tem aquele versículo que diz que assim como você pensa, sucederá. E se você pensa que você é grande, você vai ser grande. Eu sempre pensei que eu ia ser grande na minha vida. E quem conhece um pouco da minha história sabe que eu tinha tudo para dar errado, né? Fiquei grávida aos 14 anos, me casei aos 14 anos, fui mãe aos 15, aos 19, enfim, não tinha estudo, aquela coisa toda. E usando, né, primeiro, o temor a Deus, não é questão de você ser santarrona, eu não sou santa, ao contrário, eu tenho muitos erros e é de verdade. Eu não sigo regra de igreja, então, assim, eu sou fora do padrão do que seria um crente, né, mas sou criada na igreja, né, crente, mas eu amo Jesus. E quando ele falou que ele ia me direcionar, ele realmente me direcionou. Fiz mais de 54 certificações, onde eu tenho um conhecimento hoje que eu posso trabalhar em qualquer área. Você não pode ser médica, né? Mas posso dar aula para médico. Que, inclusive, eu dou aula para médico já há alguns anos. Dou aula para psicólogo, dou aula para... Enfim. E quem não me conhece, está chegando agora, eu tenho um consultório há quase 10 anos dentro de um hospital oncológico e cuido de pacientes com câncer já há quase 10 anos. E eu usei a autoimagem
para poder entrar nos hospitais, que não é fácil você entrar nos hospitais e ser pioneira em algo, então menos ainda, né? Não é nada fácil. E lá a gente está há 10 anos aí trabalhando, hoje foi dia de atendimento, estou de licença por conta do jornal, mas minha equipe está atendendo, postei até hoje sobre isso no Stories, e toda terça-feira a gente atende. E, além disso, eu usei o mesmo poder que uma imagem assertiva tem e conquistei aí. Hoje eu estou fazendo 6 meses, né, de jornalista âncora sem fazer nenhuma faculdade. Então, assim, para quem chegou agora, quem me acompanha há muito tempo, viu todos os processos, quem me acompanha desde o Facebook, viu todos os processos. Quando eu ensino para vocês aqui sobre a imagem e o poder dela, é algo muito sério e eu mostro isso à Vera. Eu não mostro cliente meu, nunca mostrei cliente meu. Raramente, quando tem algum cliente assim que participou de um programa de televisão, alguma coisa assim, eu mostro, mas eu não costumo mostrar cliente meu. E hoje se cumpre o ciclo na minha vida, né? Porque quando, em 14 de janeiro do ano passado, eu disse assim, eu quero é, voltar para a TV. Eu estava de licença há alguns anos e falei, eu quero voltar para a TV. Eu entrei de licença na TV para ser oncoimagem. Fiquei 8 anos fora da televisão e agora estou de licença da oncoimagem para voltar para a TV. Deixa eu explicar uma coisa para vocês antes de introduzir a nossa aula de contrastes aqui, e é muito sério. Quem me conhece sabe que tem esse momento onde que eu deixo o patrocinador da minha vida falar. E o patrocinador da minha vida está mandando dizer para você o seguinte, que tudo tem um tempo determinado. E eu lembro que um dia eu senti no meu coração que era para poder eu pedir licença da televisão, e eu pedi licença, na época minha equipe era de Petrópolis, eu trabalhava na capital em Vitória, pela RCA, e eu senti que eu precisava dar um tempo da televisão para me dedicar aos pacientes oncológicos. E foram 8 anos me dedicando ao paciente oncológico fora da televisão. E eu lembro que eu falava, Deus, eu tenho saudade da TV. Se o Senhor permitir, eu quero voltar para a TV. E aí, Deus me permitiu, em 14 de janeiro, na verdade, ano passado foi 2022, né? Em 2021, agosto de 2021, eu recebi uma ligação da televisão local, do Espírito Santo aqui, pedindo para poder eu ir lá conversar com eles. E aí eu fui conversar e a gente começou uma negociação. E a negociação estava muito difícil. Aí no dia 14 de janeiro do ano passado, eu falei assim, eu vou voltar para a TV. E eu vou voltar para a TV muito bem. Aí quando foi no dia 16 de maio, meu programa reestreou na TV. Tem gente falando que está com dificuldade no som, tá tudo bem? O pessoal está escutando aqui, né? Acho que deve ser aí no fone de vocês alguma coisa assim, tá? Senão mais pessoas estariam reclamando. Então, assim, quando foi no dia 16 de maio, o programa reestreou, nisso que o programa reestreou, eu disse assim para algumas pessoas, até que me acompanham já há algum tempo aqui, eu vou estar grande daqui 6 meses na televisão. Eu não sabia o que que era, mas eu vou estar grande. Eu sempre tive programa de TV como apresentadora. Quando foi 15 dias para poder chegar a 6 meses, eu fui chamada na TV para ser contratada de carteira assinada, eu até mostrei assinando meu contrato, para ser âncora do jornal da Record News, e depois eu descobri que são 2 jornais, mas antes eu fui só achei que fosse um. Da Record News, da região sul do estado para todo o estado do Espírito Santo. E eu falei assim, eu vou ficar 6 meses só, porque nunca pensei em ser jornalista, né? E realmente, hoje completam 6 meses. Eu até falei para Jesus, Jesus, me mostra o que o senhor quer. Hoje completou o prazo que eu queria, né? Enfim, só para dizer que a ferramenta que eu ensino aqui para vocês podem se tornar quem vocês quiserem, porque eu tenho provados para vocês na minha pele aqui que a gente pode sentar na mesa da presidência de hospitais, a gente pode ser jornalista âncora, a gente pode ser apresentadora de programas de televisão, a gente pode ser quem a gente quiser ser. Basta você saber usar realmente a ferramenta e aplicar em você. Aí as pessoas falam assim, Pris, mas é fácil aplicar o conhecimento em nós mesmos, porque tem gente que quer se auto-aplicar. Eu me auto-aplico o tempo inteiro desde o início. A diferença é que tem pessoas que se corrompem com o comportamento. Então, vamos lá. Tem gente que não... Eu tenho aluno meu que tem dificuldade de analisar o próprio parente. O próprio parente. Por quê?
Porque não lê a ciência que está estampada no rosto e no corpo, lê o comportamento da pessoa. Só que o comportamento, ele é forjado. Às vezes, nem a pessoa sabe o que ela nasceu para vir fazer aqui na Terra. Então, quando a gente tem esse conhecimento de analisar as pessoas, a gente faz isso, ó, tira as vendas dos olhos das pessoas e mostra para ela quem ela nasceu para ser. Por isso que você não pode ficar contaminado com o comportamento da pessoa. Vai pela ciência, que a ciência não mente. Aí você pega e fala assim, mas a pessoa ela é muito tímida, isso, aquilo, aquilo, outro. Mas a ciência está dizendo que ela é tímida? Você não está dizendo, ela não é. Ela está com um comportamento forjado, fingido. Seja porque ela quer mentir, ou seja porque os pais, a pessoa que criou essa pessoa, reprimiu essa pessoa aprendeu que ela tinha que ser assim. Então, vai pela ciência que ela nunca mente. E tudo que eu ensino aqui para vocês tem ciência, tem arte e tem vivência. Então, vai por mim. Eu ensino vocês a raciocinarem, tá? Então, além de mostrar que o poder da imagem realmente funciona, porque eu aplico muito isso em mim, eu vejo muitos clientes há muitos anos e pacientes. E o meu trabalho é tão sério que eu sou respeitada em todas as áreas que eu atuo. Eu esqueci de mencionar aqui que outro ponto muito áudio da minha vida, né, não foi só sair em várias matérias pelo Brasil, entrevistas, não foi isso. Daí é tranquilo. Então, a pessoa pagando faz, mas eu não paguei nada, né, não tinha dinheiro, eu fazia realmente por competência. Mas a questão toda, Sara, seja bem-vinda. Nunca te vi aqui, eu acho que é a primeira vez. Então, assim, a questão toda fui cumprimentar a Sara e perdi o foco. Vamos lá. Oi, Sara, seja bem-vinda. Aqui a gente fala conhecimento, mas a gente também dá aquela palavra que o céu manda, né? Esqueci o que eu ia falar, mas daqui a pouco eu lembro e eu volto. Você sabe que eu sou assim, né? Mas a imagem, ela tem o poder de libertar as pessoas e fazer elas serem grandes. E lembrei. E eu consegui o único título de embaixadora da Catarina Rio, que é a maior marca nacional com mais de 40 anos de mercado, né? A única pessoa que teve esse título fui eu. Eu ganhava, na época, 1.500, foi 2017, R$ 1.500 por mês, mais todos os materiais que eles tinham, muito material, para ser embaixadora deles, gravar um vídeo por semana para eles. E assim, nunca tive ninguém que me indicasse. Sempre foi o meu posicionamento e o próprio Jesus. Tanto é que quando o pessoal do Grupo Sim me contratou para ser jornalista âncora da Record News, eles me contrataram assim. A gente não sabe se você tem competência para ser jornalista, porque apresentador é diferente de ser jornalista. Mas a sua imagem e o seu posicionamento que a gente vê é o que a gente precisa aqui. É elegante e sofisticado. E quem me conhece há mais tempo viu que eu tracei, né? A Rayane, você me conhece, então você é daquela época das lives que eu fazia na Mary Kay, você é daquela época lá atrás que eu estava bem sexy, inclusive. Foi uma época, eu fiquei 4 meses muito sexy, de 4 a 6 meses eu fiquei muito sexy, que era o momento que eu precisava. Então meu cabelo estava grande, minha unha estava grande, quadrada, enfim. Foi maravilhoso aquela época, foi uma juventude que eu não tive vivido durante 6 meses, né? Então, assim, depois eu mudei. Então, se você olhar aquilo lá atrás e agora, você vê muita diferença. Então, quando eu fui contratada pelo Grupo Sim para ser jornalista âncora, e assim, eu não comecei como repórter por baixo, eu cheguei na janelinha, comecei como grandona. Eles falaram que era por conta da minha imagem, do meu posicionamento. Depois iam saber se eu tinha competência ou não. Acho que tive, né? Que eu tô 6 meses aí e ninguém quis me mandar embora até hoje. Mas não foi fácil. Não foi fácil. Eu venci muitos desafios, porque a minha imagem abriu as portas. Competência de verdade para ser jornalista, eu não tinha. Eu adquiri nesses 6 meses, porque eu nunca fiz faculdade e nunca tive nem vontade de ser jornalista. Então, você imagina que eu tive que quebrar a cara e ir fazer. Eu chorei nos 2 primeiros meses, eu chorei, né, porque eu tenho um problema muito sério de vista, tá, gente? Muito sério. Essa minha vista aqui, ela entrou 2,5 minutos. Então, por mais que eu zere ela com 45 anos, que eu vou conseguir fazer cirurgia, porque antes disso é proibido de fazer cirurgia para mim, eu não vou enxergar direito porque eu perdi essas vistas. Então, a minha esquerda funciona totalmente sobrecarregada, e o meu grau é 4,75, e é de perto e de longe. Então, você imagina eu ler um TP. Um TP é a notícia inteira achatada, sem ponto, sem vírgula direito. Então, é muito complicado. E mesmo assim, né, mesmo assim, eu fui em frente, eu venci. Então, a minha imagem, ela abriu uma oportunidade. Mas aí, a competência que às vezes você nem tem, vocês entenderam isso? É muito forte. Eu acho que era isso que o céu queria chegar no ponto. É muito forte.
Eu nem tinha essa competência. Eu nem tinha. Mas quando surgiu a competência, eu simplesmente peguei e agarrei. Então, eu adquiri a competência. Eu chorei, eu me esforcei, eu engoli sapo, tudo para poder adquirir a competência. Então, aí você fica assim, mas eu não posso fazer isso porque eu não sei fazer. Caramba, eu também não sabia fazer, eu também não sabia ser jornalista. Teve um dia que eu fiz um erro tão grande, gente, é sério isso aqui, o céu, hein? Teve um dia, o que é escalada? Escalada é assim, ó, presta atenção. Daqui a pouco a gente entra no negócio, deixa o céu falar. Escalada é o seguinte, é você pegar e você, o âncora estadual, falar assim, e vamos saber as notícias de norte ao sul do estado. E aí entra cada um de um estado dando um destaque. O nome daquilo é escalada. Quem já viu isso na televisão? O nome daquilo é escalada. E aí teve uma escalada que eu falei, como eu não fiz faculdade, então eu não sabia que tem alguns termos que são proibidos. No jornalismo tem muita coisa que é proibida, senão se leva até processo. E aí eu peguei e falei assim, né? O pai foi assassinado ao lado do filho dentro do carro e ficou todo ensanguentado. Eu vi isso numa matéria impressa do jornal e aí eu peguei, porque me ensinaram que era só pegar e replicar na televisão. Só que quando chegou na televisão, a editora-chefe estadual cortou. Conclusão, eu fui a única região que não entrou na escalada. Não entrei na escalada porque ela falou que aquilo era linguagem de cão. Linguagem de cão é tipo assim, poxa, o menino todo ensanguentado lá do pai que foi assassinado na frente dele, a gente não vai falar isso. É sensacionalismo demais, e o Jornal da Noite não é sensacionalista. Não é um balanço geral da vida. Então, teve erros? Teve erros. Teve erros. Teve uma outra vez que eu esqueci, eu estava tão nervosa, porque eu tinha sofrido uma pressão psicológica, que não é o momento de falar, um dia lá na frente eu falo sobre isso, talvez em um livro eu conto as experiências que eu tive. Eu aprendi muito, eu fui muito amassada, meu ego foi muito amassado nesses 6 meses. Nossa, como o Espírito Santo me socou esses 6 meses. E aí, teve outra coisa que eu fiz. Eu não dei boa noite, eu fiquei tão estressada, mas eu fiquei implodida por dentro, fiquei quietinha no frente do mundo, e eu não dei boa noite os jornalistas do estado, né? E aí, sabe o que eu fiz para nunca mais esquecer? E foi a única vez que eu esqueci? Eu escrevi uma etiqueta bem grande no meu computador, no meu espelho do camarim, e eu falei, eu não vou tirar essas folhas aqui enquanto eu não, tipo assim, para nunca mais cometer o erro. E aí eu nunca mais cometi aquele erro de novo. Então, assim, gente, alguns erros, por a gente não saber tudo, a gente vai cometer? Vai. Por alguns erros de falha, por conta de algum estresse, a gente vai cometer? Vai. Mas daí, você está indo. E eu já disse aqui para vocês que a primeira vez que eu dei entrevista sobre visagismo na minha vida foi num programa de televisão e eu não sabia nada, porque eu não tinha feito curso, era uma curiosa que tinha lido na internet. Mas eu já me titulava visagista. Aí, eu lembro que eu entrei assim, ó, a apresentadora me fazia as perguntas que eu tinha elaborado para ela, e eu respondia lendo. A câmera pegou, eu lendo. Foi uma vergonha? Foi. Foi uma humilhação? Foi. Mas se eu não tivesse tomado aquela iniciativa naquele dia, hoje eu não estava aqui, trocentos anos depois. Então, a questão é, coloque a carroça atrás, na frente dos bois, não atrás. Coloque a carroça na frente dos bois. Dá um passo. Dá um passo que pode ser maior do que a sua perna em ousadia e coragem para você vencer. Depois, você vê como você vai fazer. Quando me pediram para ser jornalista âncora, foi no dia 1º de novembro. Eu entrei no dia 20 de dezembro. Só que do dia 1º de dezembro, de novembro para dia 20 de dezembro, eles não tinham me avisado. Eles me avisaram com uma semana de antecedência quando que eu ia entrar no ar. Eu não tive tempo de me preparar. Porque eu achei que seria só depois, né, que virasse o ano. Não. Às vezes, Deus tem pressa em algo na sua vida. Tem pressa. E as coisas de Deus, às vezes, é assim. Eu sempre achei que Deus prepara a gente com antecedência para executar algo. E se eu contar para você que nem sempre Deus prepara a gente com antecedência. E se eu contar para você que, às vezes, ele te joga e depois te ensina. Não existe passo a passo para a vontade de Deus na sua vida.
Não existe 3 passos, 5 passos para você ser bem-sucedido, 5 passos para você ver. Não existe isso. Existe o que Deus tem preparado para você. Entendeu? É sobre isso. Só obedeça. E não tenha medo de errar. Dane-se se você errar. Chora. Eu chorei, chora. Levanta o raio do zóio, enxuga as lágrimas e consegue, vai em frente. E vai, e vai, e vai. Fechado? Corajosas? Quem aqui é corajosa? Entendeu? Quem está falando com É, você? Isso aí. Quem está falando com você, a sua líder aqui, porque quando eu estou aqui, né, num papel de liderança com vocês, sempre primeiro, sobre a hierarquia de unção espiritual, tá? É quem está falando com vocês. Então, quem está falando com vocês é uma pessoa que tem muita unção sobre ser corajosa, sobre ser ousada, sobre fazer e acontecer. Cuidado com quem vocês colocam como liderança na vida de vocês, porque a unção que está lá em cima vai descendo. Então, cuidado, tá? Bom, vamos lá. Agora vamos ao nosso conteúdo. O Céu já falou, vamos para o nosso conteúdo, ok? Beleza? Fechado, ninguém mais com medo, todo mundo corajoso, vai com medo mesmo? Que eu fui com medo, eu fui com muito medo. Se eu falar com vocês que até hoje eu falo assim, ó, até hoje quando eu gravo, tem hora que eu me atrapalho em algumas palavras, né? Eu tenho muita dificuldade com R. E aí tem hora que eu pego e falo assim, ó, aí eu tento, eu erro. Um dia desses eu errei um texto, o mesmo texto, 6 vezes. 6 vezes, tem 6 meses, gente, que eu tô lá. E aí, nesse texto, que eu errei 6 vezes, na hora que eu acabo de gravar, eu respiro fundo e falo assim com a equipe, pera aí que eu preciso ali limpar meu rabo. Porque eu me caguei toda agora. Aí eu respiro fundo, eu falei, porque, tipo assim, me caguei toda de medo, né? Tem hora que eu fico assim, gente, vocês não têm noção, eu tô lá com as mãozinhas assim, porque assim, você tem que pensar no que você fala, ler, você tem que pensar na gestão do olhar e da mão. A apresentadora de programa, você é mais livre, mas no jornal é tudo contido, tem tudo regra. Então, dá um medo, né? Até hoje eu sinto. E aí eu falo, deixa eu limpar meu bumbum, daqui a pouco eu volto, porque eu me sujei toda, assim, né? Aí eu respiro fundo e vou de novo. Isso quando a equipe não faz você rir, você precisa ficar séria para dar uma notícia de uma desgraça, que normalmente é sempre desgraça, né? Mas tudo bem. Mas é sobre isso, gente. Vamos que vamos. Deus abençoe vocês, que vocês tenham coragem, unção para aquilo que vocês precisam tomar de decisão. Não tenha medo. O dinheiro não vai faltar. Pode parecer que vai faltar, mas não vai. Se você estiver na obediência, estiver no propósito de estar no lugar certo, na hora certa, que o Espírito Santo te coloca, ele não desampara. Pode parecer que vai faltar, mas não vai faltar. Entendeu, né, pessoa? Continuando. Quando a gente fala aqui de imagens, tudo é linhas, fórmulas, ângulos e mensagens. Tudo é cor, contraste e mensagens. Então, quando a gente fala, nesse momento, a gente vai falar de contrastes. Quando a gente fala de contrastes, a gente entende que o contraste baixo, Pris, eu não sei o que é contraste. Deixa eu falar com você o que é contraste. É isso daqui, ó. Tá vendo esse blaze roxo e esse outro blaze aqui? Os dois têm como matéria-prima o roxo. A diferença que quando eu comparo esse com esse tem mais adição na composição de preto e esse tem mais branco na composição, quando eu comparo um com o outro. Então, na verdade, contraste é adição, uma mesma cor, um roxo, quando ele tem mais preto ou mais branco, quando ele tem mais intensidade, que é brilho, pureza da cor, ou opacidade, opaca, sem brilho. Quando você faz o meu curso Círculo Cromático, que custa somente R$ 47,00 à vista, ou 6 vezes de R$ 8,47, você entende com profundidade o que é isso, contraste. Quando você adquire qualquer curso meu
De R$ 97 de visagismo aplicado a alguma coisa, eu costumo também dar uma aula rápida do que é um contraste, um pouco mais do que isso que é o contraste, para que você entender. Então, quem lida com cores, que é todo mundo nessa vida, precisa de entender como que funciona contrastes e suas mensagens. E aí, quando a gente leva para a pele, o contraste de sua mensagem é isso daqui, ó. Vamos lá. Deixa eu colocar para cá vocês. Ó. Pele da pessoa, sobrancelha, olho e cabelo. Independente dela estar com o cabelo pintado ou não, se eu vou analisar agora essa imagem, eu vou analisar em cima do que estamos vendo pronto. Quando a gente vai fazer uma... Ó, presta atenção, a diferença. Não vai falar que, ai, a Pris ensinou errado. Presta atenção. Quando você vai analisar a coloração pessoal da pessoa, você precisa ver quem ela é sem maquiagem, sem pintar o cabelo, ok? Isso é quando você diagnostica, né, faz um diagnóstico da coloração pessoal da pessoa. Por exemplo, quem é maquiador, quando vai fazer a maquiagem, ele não vai querer saber, para aquela maquiagem rápida, express ali, se essa pessoa está natural ou não, porque ele tem que dar resultado na maquiagem dele em cima do cabelo que a pessoa pintou. Concorda? Então, quando eu faço uma análise de consultoria do meu curso de automaquiagem emocional, eu tenho um curso de automaquiagem emocional que é para profissional de beleza e também para pessoas comuns. E quando eu faço um diagnóstico, porque eu monto um dossiê, depois de analisá-la por 20 minutos na minha frente, eu monto um dossiê para ela, e esse dossiê é montado de cores de maquiagem, é montado em cima da coloração pessoal que ela está nessa fase da vida dela. Ela não me contratou, presta atenção, colorista, presta atenção. Essa pessoa, ela não me contratou para fazer uma coloração pessoal dela. Ela me contratou para fazer automaquiagem dela. E quando eu faço um diagnóstico de automaquiagem, eu preciso diagnosticar quem ela é, que ela tá daquela cor. E aí criar toda a maquiagem em cima daquela cor que ela tá de cabelo. Quando a pessoa vai comprar um óculos ou um acessório da minha loja, presta atenção, estou dando mó de cor aqui, hein? Da minha loja, ela não vai lá para saber coloração pessoal. Ela até vai, porque ela é esperta, mas você não vai dar. Aí ela contrata uma coloração pessoal sua completa. Você vai vender o acessório e vender os óculos para ela de acordo com o cabelo que ela está nessa fase da vida dela. Porque você precisa fazer ficar bonito ali na hora que ela está comprando de você. A maquiagem, os acessórios, é ali na hora que ela está comprando de você. Vocês estão entendendo? Agora, se você é uma micropigmentadora, aí sim você precisa analisar a coloração pessoal desse ser humano, lógico, por quê? Porque aí ela vai ficar aquilo ali definitivo e ela precisa seguir a sequência realmente da juventude dela. E aí aqui eu quero mostrar para você que você pode tudo, desde que você saiba o que está fazendo no seu cliente, tá? Eu costumo dizer que não tem regra. A regra é você entender e calcular, ok? Beleza. Então, quando eu analiso aqui o olho dessa cliente, a sobrancelha e a pele e o cabelo, eu preciso. Aí vamos dizer, né? Natural ou não natural. Eu preciso ver o quanto de distanciamento, presta atenção, o quanto de distanciamento que tem uma cor da outra. Nessa imagem aqui, vamos lá. O olho dela tem muita profundidade ou não tem? A sobrancelha dela tem muita profundidade ou não tem? A pele dela tem muita profundidade ou não tem? O cabelo, a mesma coisa. Então, quando eu analiso cabelo, pele, sobrancelha e olho, o que mais se distancia aqui de cor é o olho de todo o resto. O restante tem muita aproximação. O que é essa aproximação, Pris? É isso daqui, ó. Vamos lá. Quando você olha a minha raiz aqui, tá vendo a minha raiz da minha pele? Ela tá próxima ou tá distante da minha pele? Ela não tá próxima. Ela tá mais distante do que próxima. Agora, quando eu analiso a minha testa e a minha mecha de cabelo aqui nas pontas, ela tá mais próxima ou mais distante? Mais próxima. Então, isso quer dizer que tem
baixo contraste comparado com esse que tem mais contraste. É sobre isso, é sobre contraste. A gente precisa entender essas coisas que faz toda a diferença. E cada contraste, gente, ela tem uma mensagem. O contraste que tem pouco distanciamento de cor, ele transmite uma mensagem de elegância, de pureza, a aproximação. O contraste, quando ele tem muito distanciamento de cor, ele transmite mais agressividade. Vocês estão entendendo? Por quê? Porque fica muito claro, muito escuro. Olha só, eu tô com azul e tô com lilás, com lavandinha aqui médio. Quando eu, se bem que eles não estão tão distantes, eles são médio de distância, né? Mas quando eu coloco esse, aí já cria uma distância, mas mesmo assim ainda tem uma distância ainda pouca. Mas de qualquer, ele não chega nem a ser um alto contraste, ele é um médio contraste, né, com profundidade. Vocês têm que entender isso, gente. Nos meus cursos tem isso. No curso Visagismo, então, Descomplicando o Visagismo, ele é completíssimo, dos pés à cabeça, você entende tudo isso e muito mais, tudo que você precisa de consultoria de imagem, visagismo, psicologia, noções de microexpressões, tudo dos pés à cabeça para você analisar e calcular emocional e criar em cima da pessoa e de você. Se você ver aquele curso e você aplicar em você, você já está feliz da vida, não precisa de mais nada. Você vê aquele curso e aplicar nos seus clientes, ganhar dinheiro, nosso pai. E ele tá baratíssimo para quem faz o webinar aqui comigo. Então, vamos lá. Ó, então, o que a gente está falando sobre alto contraste. Isso é um alto contraste de sobrancelhas. E a gente vai falar o efeito que cria. Quando você for fazer o curso comigo de visagismo aplicado às sobrancelhas, eu vou mostrar pele negras e homens, tá? Porque muita gente só mostra assim, rostinho assim, né? Agora, as peles negras, as pessoas não mostram, coloração, as pessoas não mostram. Por exemplo, eu dei o meu curso esses dias de visagismo aplicado a cabelos grisalhos, que estava R$ 97, né? Algumas de vocês fizeram aqui. Muitas de vocês ficaram chocadas, porque eu coloquei aqui homens e principalmente peles negras. Então, quando eu mostrei que o baixo contraste de pele negra é a mesma coisa que o baixo contraste de pele caucasiana, que é a clara, as pessoas ficaram chocadas, né? Então, assim, é muito interessante você ter alguém que te ensine sobre isso, que as pessoas não costumam ensinar, não. Então, quando tem aqui, ó, essa sobrancelha mais escura, oxe, venha. Tá de palhaçada comigo, hein? Parou, hein? Vamos lá. Então, olha só. Quando eu tô nessa, cor é comparação, contraste é comparação, tá? Quando eu tô nesse cabelo, nessa sobrancelha, nessa pele, tem pouco distanciamento, concorda? Pouco distanciamento. Agora, quando eu tô com essa sobrancelha e esse cabelo e essa pele, tem pouco distanciamento ou muito? Então, quando eu tô aqui, eu tenho um alto contraste de sobrancelha para pele e cabelo. Um alto contraste. Lembra que a gente falou que quando tem muito distanciamento do claro e do escuro, ele é agressivo? Então, uma pessoa que usa... Deixa eu ver aqui. Ah, tô gravando no nome do Senhor, que eu pensei que não estava gravando, não. Gente, aquele print, hein? Aquele print maneiro, falando que tá assistindo a aula. No nome do Senhor, que eu trago conteúdo maravilhoso aqui para vocês. Vocês tratam de lamber minha alma, falando, nossa, que maravilhosa aula. Nossa, que legal. Por favor, né, gente? Vamos lá, né? Uma ajudando a outra. Eu cuido de você, você cuida de mim. Minha tatuagem que eu tenho aqui atrás. Então, quando eu vejo essa imagem e essa imagem, quem que parece ser a mais rebelde aqui? A que está de camisa branca ou a que está de camisa preta? Ué, mas a de camisa branca... Não, mas branca. a rebelde, aham. Agora vamos lá. Mas é de camisa branca, ela não está de vestindo de branco, então ela não deveria ser a mais fofa? Mas olha o raio da sobrancelha dela. E ainda para completar, que ela mudou o contraste, ela ainda engrossou a sobrancelha. Então, ela colocou 2 pontos de agressividade ali. Primeiro, o contraste da sobrancelha para o cabelo e a espessura da sobrancelha. E vou te falar, tem mais um ponto ali, a forma. Essa daqui, ela colocou uma forma reta, quase que inclinada aqui para cima. Tá vendo? Então, ela tem 3 pontos de agressividade.
Aí você me diz, Pris, ela fez isso intencional? Fez. Depois eu fiquei sabendo que ela parou, foi uma época que ela foi muito agredida e ela não estava mais querendo ouvir das pessoas opinião que ela não queria ouvir, que foi logo assim, depois que ela separou, coisa assim. Então, quando eu tô com essa imagem aqui, eu tenho uma menina mais doce, uma menina dócil, uma menina meiga, uma menina que traz mais aproximação para a imagem dela. Esteticamente, é mais bonito. Só que beleza é relativo, que pode ser bonito para mim, pode não ser para ela. E aí, cada gosto, cada um tem o seu. Então, a gente, como visagista, como morfopsicologista, como perfiladora, a gente não tem que se intrometer no gosto pessoal do ser humano. Para de ser intrometida. Não precisa ser intrometida. A gente tem que entender a fase daquela pessoa e quem é aquela pessoa na essência e naquela fase que ela está passando. Então, você imagina uma menina exposta, né, no mundo inteiro, toda doce, não querendo mais ser agredida. O que ela fez? Ela começou a agredir. Porque a imagem dela aqui é uma imagem de quem se armou. E aí, é muito mais fácil eu pegar e querer falar um desaforo para essa do que eu pegar e querer falar um desaforo para essa. Nessa daqui, eu já chego da minha opinião. Nessa daqui, eu vou pensar duas vezes se vou dar ou não, e às vezes nem dou. Essa daqui, nós temos um contraste mais suave, mais baixo, e nós temos, olha como que ela tem curva nessa sobrancelha. E aqui ela é uma sobrancelha média para fina, só que assim, não é fina em espessura, mas como tem pouco volume de cabelo, então fica menos proativo, menos agressivo. Quando eu olho esta sobrancelha, eu vejo muita proatividade. Tem outra, ela tá com a U4 ainda, que é de raiva. Caraca, ela tá com mais pontos ainda de agressividade. Uma U4. A U4 é ciência, é aquilo que o consultor de polícia lê para prender os bandidos e pegar os bandidos. Quando você entende de microexpressões, que inclusive terá por apenas R$ 97. Todas essas informações e muito mais. Pessoas de pele negras, homens e mulheres caucasianas também, né? Você vai aprender sobre temperamentos temperamento das sobrancelhas. Você vai aprender sobre linha e espessuras e formas e suas mensagens, cor das sobrancelhas e suas mensagens, contraste de suas mensagens, microexpressões de suas mensagens, enfim, o curso está incrível por apenas R$ 97. Sério. Ridículo. Seja ser ridículo. Ridículo. Para de palhaçada. Eu quero ver quem vai dar um conteúdo desse todo aqui por R$ 97 que você pode dividir em 2 vezes. Lógico que R$ 97 agora. Porque depois, perto da gravação que vai ser no dia 3, não vai ser. Vai ser mais. É igual o visagismo aplicado a cabelos grisalhos. Eu acho que está R$ 200, está 197. Quem pegou por 97 pegou. Quem for lá no link, está lá 197. Lá você é boba, você seja esperta. Pega cartão emprestado, tá? Bom, então, aqui a gente enxerga, ó. Aí, olha como que a gente enxerga aqui. Tá vendo essa aproximação inclinadinha aqui para baixo? Isso daqui significa raiva. E uma pessoa com raiva, que não é fofa, a gente pensa 2 vezes em abusar dela. Tô mentindo? A gente não abusa de quem pode atacar a gente. Aí, essa pessoa aqui, ela tem espessura grossa e reta. E reta. Reto é bravo, é força. Grossa é força. Fora que a tendência dela aqui é funcionar mais com proatividade e ganhar mais dinheiro, executar mais funções, porque ela trouxe muita força e proatividade. Por quê? Aqui ela está com muito volume, ela está com pelos, porque a maquiagem fez ela ter como se fosse volume de pelos. Aqui está ralo. E quando a sobrancelha é rala, é sinal dessa pessoa ter menos vitalidade, energia. Sem energia, não fica proativa. Por exemplo, quem viu que eu reclamei hoje lá tem 14 dias que eu fiz minha unha. Olha aqui, ó, como que ela já cresceu. 14 dias, olha só.
E quando o crescimento de unha e de cabelo, meu cabelo eu pintei tem pouco tempo, quando o crescimento de unha e de cabelo está muito, muito rápido, isso significa que eu estou com muita energia, que eu estou com vitalidade, então a tendência é que eu fico mais proativa. Pessoas sem pelos e sem crescimento de unhas, logo mostra que ela está com deficiência de vitamina, então está com falta de saúde. Então, ter pelos nas sobrancelhas, nos cílios e no cabelo é muito importante. Quanto mais volume você tem no cabelo, mais valorizada o seu passe fica em relação de querer estar, as pessoas estarem perto de vocês. Entende? Então, quando a gente fala de consultoria de imagem, a gente não fala só de estética, a gente entende um todo para entender a inteligência emocional. Por isso que nós conseguimos realmente resultados de grandes transformações e mudanças na vida das pessoas. Porque a gente lê muito além. Você não é só um consultor que vai, ai, vamos usar os 7 estilos universais. Ah, vá, me poupe. Pelo amor de Deus, tá? Então, gente, quando vocês fizerem o curso de visagismo aplicado comigo à sobrancelha, vocês vão entender, calcular como que funciona a sobrancelha na vida da pessoa, para você aplicar a sobrancelha certa na vida do cliente. Pris, eu não sou micropigmentadora e nem design, nem eu, minha querida. Mas eu faço dossiês onde eu explico por que que eu escolhi aquele design de sobrancelha para o meu cliente, que inclusive tem que fazer uma hoje antes de dormir, para entregar. É sobre isso. Alguma dúvida? Lembrando rapidinho aqui, quem quiser participar do curso Visagismo Aplicado às Sobrancelhas, tá R$ 97 até, né, o curso vai ser no dia 3 de julho, tá? Ele vai ser ao vivo, você vai poder tirar dúvida comigo, de todo o curso que a gente falar ali. Depois ele fica gravado 3 meses para você, com disponibilidade ali na plataforma para você acessar a hora que você quiser, tá? Quem está pegando essa gravação depois e aí perdeu o dia 3 de julho, desculpa, mas você vai comprar esse curso mais caro. Se eu fosse você, ficava ligada toda terça-feira na minha webinar gratuita, link na bio para você entrar no grupo e estar sempre com a gente, porque todo mês eu vou lançar alguma coisa assim para quem aqui no webinar, né, que acaba saindo pela metade do preço, tá bom, gente? Então é sobre isso. Alguma dúvida nesse momento? Uma pessoa para a gente responder a dúvida, para a gente fechar? Vamos lá? Ninguém? Tá ótimo, então. Fala, Gi. Pris, Quem tá falando? Rai. é a Mariana. Perdeu, Não, Gia. Essa é a Rai. não, só fiquei com dúvida mesmo com relação até quando a gente pode pagar esse primeiro lote do curso, porque eu não quero perder, né? Não, cara, não dá, né? Pelo amor de Deus, você merece uma coça. Peraí. Aqui a gente fala coça na roça, né? Peraí, dia 3 de julho cai numa segunda-feira, né? Dia 20 hoje. Até o dia 26, segunda-feira que vem. Tá bom para vocês? Dia 26? Tá Dá para tirar o cartão? Gente, não perde, não. Vocês vão pegando esses meus cursinhos assim, vocês vão bombar com conteúdo. Gostaram da informação? Quem aqui não tinha essa visão da sobrancelha da Luísa Sonza naquela época? Quem aqui não tinha essa visão? O bacana é você, porque a gente sente, só que a gente não sabe ler e não sabe dizer o que é, né? Então, assim, gente, nada em mim é por acaso. Você não tinha, né, Su? Nada em mim é por acaso. Por exemplo, 14 dias que eu fiz a minha unha. E aí, nisso que eu fiz a minha unha, ó, ela já tá grande. Cara, há um ano atrás, um ano e pouco atrás, eu usava a unha maior do que isso e achava o máximo. Só que a minha fase tá de elegante. E minha unha tá grande, eu tô incomodadíssima, porque unha grande não é de mulher elegante. Unha grande tende a ser de mulher mais ousada, extravagante. São coisas diferentes. Apesar dela estar nudezinha e curva, que são... Gente, eu vou fazer um visagismo aplicado a neo design. Vocês têm noção de que tem visagismo para todo... Uma vez por semana, se eu quiser dar um curso para vocês aqui, tem? Trata vocês não de separar uns 100, 200 aí pra gente aqui. Não trata não para vocês verem, né? Então, assim, é muita coisa, é muita informação. Isso não anula o meu curso de visagismo, Descomplicando Visagismo, tá? Eu costumo dizer que o meu Descomplicando Visagismo, ele é um clínico geral. E aí, aqui, tudo que eu tô falando aqui com vocês, tem lá. A diferença é que aqui eu gasto horas falando só de um segmento do corpo para vocês. E aí, então, vocês abrem um leque muito grande por apenas R$ 97. Né? Então, assim, o que eu levei anos para mastigar, que eu trago mastigado para vocês. Para aprender, eu trago mastigado para vocês.
tá? Mas é isso. Então, alguma pergunta? Então, ó, até segunda-feira que vem, liberado para vocês aí, tá? Me chama no direct aí. Eu tô te devendo um negócio que eu falei que ia te dar um dossiê, né? Um dossiê prontinho que eu falei para você aí. Eu sou assim, tá? Quando eu gosto dos alunos que ficam ali um tempão comigo, eu vou liberar para ela um dossiê completíssimo, de acho que mais de 200 páginas, nem sei, para ela ficar pronto para ela usar nos clientes dela aí, porque ela tem todos os meus cursos. Eu sou dessas, eu sou assim junto com meus alunos, ó, eu sou assim junto com meus alunos, a gente não solta, não. Turma, mais alguma dúvida aí em relação à sobrancelha? Fala, Gi. Pri, a aula passada eu ia fazer essa pergunta e, novamente, né, eu fiquei nessa dúvida. No caso de quando, por exemplo, a cliente ou ela retirou ou ela realmente não está crescendo mais o pelo. Então, assim, às vezes aqui o início está muito grosso e o final já não tem mais nada. Tem algo, vamos dizer assim, na morfopsicologia explica isso ou não? Ou realmente é só questão do organismo mesmo? Sim, não. O organismo, ele responde ao psicológico, né? Então, tudo tem um porquê. Quando a gente perde pelos, isso tem a ver com um autoritarismo que a gente está sofrendo e a gente não consegue lidar com isso. Por exemplo, sabe as mães que perdem o cabelo depois que o neném nasce e fala que é amamentação? Quem é que está mandando na mulher? A criança. Porque ela só dorme quando a criança deixa, ela só dorme quando a criança não quer mamar. É sobre isso. Então na sobrancelha Quando seria você mais ou menos. perde, quando você perde pelos, está ligado a algum tipo de autoritarismo que você está tendo na sua vida e que você não está conseguindo seguir aquelas ordens, que aquelas ordens estão te fazendo mal. Você pode amar seu filho, mas quem gosta de passar as madrugadas acordadas? Entende? Vocês sabiam disso? Não sabia, né? Marta, olha, vai ser a última, Marta, tá? Para poder a gente fechar aqui. Fala para mim, Marta. Boa noite, Prisa. Boa Tá noite. joia. Deixa eu perguntar, quando a pessoa tem aquela sobrancelha que é muito cheia de ondas, assim, sabe? Que ela não é certinho, os fios tudo organizado, são uns fios muito rebeldes, assim, que chegam a passar a linha da sobrancelha. Não sei se você consegue Esse é visualizar o o que que eu está tô na falando. moda agora, que você está falando? Não, não. No caso, minha mãe, por exemplo, ela tem a sobrancelha que ela é toda como se fosse um cabelo cacheado. Os pelos ficam todos revoltadinhos. Cara, eu não estou conseguindo visualizar. Mas, assim, não sei se é o caso dela, tá? Tá? Por exemplo, esqueci o nome daquele cara. É um cara famoso que ele era cientista. Quem já viu que, às vezes, os cientistas têm as sobrancelhas bagunçadas e grandes demais? É mais ou menos isso, não, né? Isso, é mais ou menos isso. Como que é o psicológico da sua mãe? Então, ela perdeu meu pai faz muito tempo, fica sempre remoendo essas histórias que estão lá atrás, sabe? E fica nessa coisa, é como se fosse, assim, viveu e fica angustiada com o que passou, o que deixou, que não solta. É como se não liberasse perdão, não soltasse as coisas passadas, Tá, sabe? tudo bem. Vocês viram a pergunta que eu fiz para ela? Eu vi a mãe dela, mas ela me disse mais ou menos como seria a sobrancelha. Eu perguntei se era assim. E aí, você viu que eu fiz uma pergunta-chave? Você viu a resposta que ela deu? Conturbação emocional. Entendi. É mais ou menos, realmente isso, assim, até que eu, assim, próxima sinto, sabe? É sobre Não. isso, gente. Ela não é lindo nossa profissão. É a coisa mais linda. Aí tem um ser humaninho que só acha que. Aqui, vou ler minhas clientes. Isso é Tula. É sobre isso. É sobre isso, gente. Eu sou apaixonada com o nosso trabalho. Porque é extraordinário. Você pode ajudar um pouco mais a sua mãe. Se você quer trazer um pouco mais de estabilidade emocional para ela, tenta pentear, cortar, deixar mais reta, de preferência média para grossa,
Não deixa, tenta tirar o máximo possível de curva dela. Deixa mais reto, deixa mais grossa, e não deixa cair aqui. Na regra da normal de sobrancelha, ela tem que vir aqui, né? Em muitos clientes meus, eu arranco além do que é permitido esteticamente, para levantar o olhar e não deixar caído, para não dar drama. Ah, e ela é isso mesmo, ela é muito dramática, cara. Muito, É sobre isso. muito Viu, Vânia? É legal. sobre isso, Vânia. É sobre isso. Ok. Ai, eu amo. Muito É isso aqui obrigada. que eu amo, gente. Eu não gosto de ficar dando notícia boa noite, pessoal de casa. Fulano matou fulano, fulano morreu. Não gosto disso, eu gosto é disso. Jesus me libera. Na hora que o Senhor me liberar, Jesus, eu caio querendo. Vou ficar 24 horas nesse Instagram. Nossa, vocês não têm noção, gente. Eu tô numa luta espiritual desde domingo, pedindo resposta, Deus para ele me liberar. Para poder dizer, paz, tô indo. É um tempo, né, turma? Não, mas olha só, uma coisa com você. Eu tenho muita experiência que são mais de 23 anos. E quem é meu aluno sabe que eu economizo tempo. Porque, assim, todos os cursos que você faz de análise facial, o que acontece? Eles te ensinam fórmula pronta e leva muito tempo para você pegar ali e entender como que funciona toda aquela informação. Então, eu estudei mais de 54 certificações, todas direcionadas pelo Espírito Santo. De verdade foram. Não foi inteligência minha, não. E aí, nisso, eu fui tendo muita vivência. Cara, eu vivo isso há muitos anos. E é em hospital, e é no dia a dia, e é em empresa. Então, eu tenho toda a experiência que você puder imaginar, eu tenho que Deus me permitiu ter essa experiência. O que acontece, gente? Quem já ouviu falar que quando Deus quer, ele pega o tempo perdido, os anos que foram roubados. Quem já ouviu falar nisso? Os anos que foram roubados. E ele pega e faz aquilo com o passar de tempo. Porque Jesus não liga para os anos, Jesus liga para o tempo dele. Eu lembro que quando eu aceitei o jornalismo, eu falei assim, meu Deus, eu estou perdendo meu tempo, dinheiro, estou perdendo minha coisa fora da internet. Aí Deus tem falado comigo assim, meu coração, o que você perde de tempo para mim, no meu propósito, no que eu quero, de verdade, eu não sei o que ele quer com o jornalismo. Eu até hoje só me ferrei. Me ferrei emocionalmente, me ferrei financeiramente, porque assim, quando eu estou obedecendo lá, eu estou morrendo no dinheiro na internet, porque eu consigo ganhar muito dinheiro na internet, mas como eu não consigo trabalhar na internet do jeito que eu gosto, eu não ganho dinheiro. Então, assim, eu tô na dependência da obediência. Só que não tem faltado nada, eu já expliquei isso para vocês aqui, ao contrário, tem até surpreendido. Só que é o seguinte, eu não estou acostumada a ficar sem o dinheiro que eu tinha. Eu fui muitos anos pobre, mas depois eu comecei a ganhar muito dinheiro na internet, com o meu trabalho. Então, quando eu ganhava 400, 600 reais, que caía na minha conta de uma vez 400, 600 reais, eu até ficava assim, ai, pouco dinheiro, nem vou ligar. Eu gostava quando caía 5 mil, 6 mil numa compra só. Gosto assim, né? Então, assim, mas Jesus também está amassando, né, o ego da pessoa para entender que 400 reais é dinheiro, que a gente esquece que 400 reais é dinheiro, né? Então, assim, mas eu gosto disso aqui, gente, isso aqui que eu gosto. Olha, não preciso nem receber, mas eu recebo isso daqui, ó, que delícia. É muito bom se ajudar as pessoas. Eu tenho um sonho no meu coração, né? Eu estou só pedindo permissão a Deus. O que eu ficava assim antes? Jesus, deixa eu voltar para a TV agora. Eu tô, Jesus, deixa eu sair da TV. Aí a gente fica perdido nas coisas, Jesus dá, né? Mas é isso, tá, gente? E aí, o que acontece? Eu tenho muita vivência. Então, eu poupo o tempo dos meus alunos com a vivência que eu tenho. E, normalmente, eu não dou a resposta pronta para o meu aluno. Eu faço o meu aluno entender o que ele está raciocinando para chegar naquele resultado. Porque, se eu morrer, você vai ter que colocar isso em prática. Eu não vou estar aqui o tempo inteiro perto de vocês, apesar de que eu fico grudado em vocês, né? Turma, quem vai estar na minha aula de visagem aplicada à sobrancelha? Vocês têm que... Isso aí, inclusive o link, já vou liberar o link. Vocês me chamam no direct que eu já vou liberar o link, tá? Para vocês, tá? Pegar esse primeiro lote aí. Depois, ó, o acessório eu não vou vender por menos de R$197 ou R$247, porque ele vai ser fantástico. Todos são fantásticos. Mas esse tá muito em alta. Tá muito em alta. Aqui, turma, vamos fazer um videozinho? Abre aí o microfone de vocês. Dá uma lambida aí, gente. Né? Abre o microfone de vocês. Ó.
Você vai fazer os dois, Aline. Dá para fazer dinheiro para fazer os dois, tá? Não trata de fazer só um só, não, para você ver. Você faz dois. Gente, eu tenho que ter pelo menos 10 pessoas na gravação para poder valer a pena, hein? Vocês tratam de me arrumar a coleguinha, chamar a coleguinha para fazer comigo, hein? Senão eu paro de fazer esse... Aí eu paro de fazer esses baratinhos, porque quando a gente coloca caro, lota. É impressionante. Colocou caro, lota. Barato, o povo não dá valor. É uma doideira isso. Vamos lá. Gostaram da aula de hoje, gente? Quem ficou até o final gostou da aula de hoje? Maravilhosa. Muito boa, muito Aí, boa. vocês tinham noção daquilo tudo? Vocês tinham noção daquilo tudo, Célia? Não. Incrível, incrível. Muito bom, Pri. É sobre isso, gente. Vocês não podem perder toda terça-feira às 20 horas o webinar gratuito. Link na bio para você se inscrever. Pronto. Turma, obrigada. Me chama no direct já para poder liberar para vocês aí o link, tá? Acho que no máximo amanhã de manhã tá liberando o link para vocês. E é sobre isso. A aula vai ser no dia 3. Lembrando que no dia 3 eu dou a aula. No dia 4 eu já estou lançando o acessório para vocês. Mas vão ser assim, ó. A Anitta dos cursos está de volta. Meu filho, modo trator ligado e concentrado. Ó, beijo grande. Beijo, Até Pri. terça-feira que vem. Tchau, gente. Traz Beijo, Pri. Tchau, pessoal. Oi, irmã da igreja. A pastora está pedindo para trazer uma irmãzinha para ser consagrada aqui. Traz uma irmãzinha para cá. O pastor não fala, traz um vizinho, vou trazer a irmãzinha para cá, gente. Tá bom? Para se converter na igreja do visagismo da gente, tá bom? Então tá, gente. Tchau. Ó, as novatas aí sejam bem-vindas. Até a próxima, tá? Qualquer dúvida, teu lá no direct.